Olá pessoal, nesse exercício nós temos que um gás está confinado dentro de um cilindro, ocupando um volume inicial de 150 centímetros cúbicos a uma temperatura de 22 graus Celsius e exercendo nas paredes desse cilindro uma pressão de 2 Pascal. O exercício afirma que uma força externa vai atuar nesse êmbolo móvel, nessa tampa móvel do cilindro, comprimindo o gás, fazendo ele ocupar agora um volume que corresponde à terça parte do volume inicial. E quando essa força atua, durante essa transição, a questão afirma que a temperatura não vai variar, a temperatura se mantém constante. E o nosso objetivo seria encontrar qual é a pressão que o gás está exercendo nessa nova configuração. Então, pessoal, questãozinha simples, nessa parte envolvendo transformações gasosas. Nós sabemos aqui que a equação de Clapeyron, aqui eu só vou contextualizar um pouquinho mais antes da gente chegar na resposta. Nós temos a equação de Clapeyron. Para que ela serve? Ela relaciona as variáveis de estado de um gás. Nós temos aqui a pressão, o volume, a relação entre pressão, volume, número de mols e temperatura. Esse R seria a constante universal dos gases. Então, quando eu tenho um gás num determinado momento, num certo estado, e eu conheço, por exemplo, o volume, o número de mols, a temperatura e sei o valor da constante, através dessa equação eu consigo definir a pressão, por exemplo. Agora, aqui nós estamos tendo uma transição, uma transformação gasosa. O gás estava ocupando um certo volume, agora vai ocupar um novo volume. O que nós sabemos de uma situação para outra, de uma situação inicial para outra, é que o valor da constante universal dos gases não muda. Esse R é constante, não importa o que aconteceu com a pressão, com o volume, o número de mols e a temperatura. Essa razão PV sobre NT vai ser sempre constante, independente do estado que o gás esteja. Então, nós poderíamos, nesse exercício, falar que a pressão, ou melhor, que a constante na situação 1, ela é a mesma na situação 2, por isso que ela é uma constante. Então, a pressão 1 vezes o volume 1 sobre o número de mols na primeira situação pela temperatura na primeira situação é igual P2V2 sobre N2T2. O exercício afirma para a gente que a temperatura se mantém, ela não sofre modificação. A questão também não fala nada sobre vazamento ou acréscimo de gás, então o gás, todas as moléculas do gás que estavam confinadas aqui no início, elas vão permanecer no final. O número de mols não vai mudar, não vai sofrer alteração. Posso cancelar aqui dos dois lados da igualdade. A pressão no início nós sabemos que é 2 Pascal. O volume inicial eu poderia até substituir por 150, mas a gente vai perceber que não há necessidade, porque nós já sabemos o que aconteceu com ele. O volume foi dividido por 3. Podemos simplificar aqui esse V dos dois lados. O 3 que está dividindo passa multiplicando. Então, nós sabemos que a pressão nessa nova configuração, após a força ser aplicada, a pressão no interior do cilindro vai ser de 6 Pascal. A alternativa aqui C.